Pode acender para mim aí todas as luzes, por favor. Boa noite, irmãos, para aqueles que eu não falei. Como disse antes da gente começar, hoje é um dia atípico, né? Para a maioria de nós. Nós estamos desacostumados com o inverno. Nós falamos que ele não vinha, que estava calor, que ele não vinha, e ele veio, né? Para o pastor Kenneth é muita alegria, ele gosta muito, né? Ele é um dos inimigos daqui que estão presentes aqui nessa noite. Ele gosta muito do inverno, mas para grande parte aqui, creio que o inverno não é a coisa mais agradável, né? Alguns gostam, outros não gostam, mas faz parte, né? Jussara, as crianças já desceram? Já? Vão ficar aqui? Acho que não. Tem o Levi. Por que hoje é um dia atípico, né? Primeiro que nós começamos às 19 horas. Segunda coisa, é emenda de feriado, né? Então tem gente viajando que arriscou, foi para a praia achando que ia estar calor e não fez calor, né? É um dia do inverno, do Jogo do Brasil, dos feriados. Então até vocês que estão aqui são a igreja de hoje, né? Nós somos a igreja de hoje aqui reunidos. Então graças a Deus por isso. Obrigado por aqueles que apoiaram aí a iniciativa de começarmos um pouquinho mais tarde. Aqueles que chegaram mais cedo, tomaram um cafezinho, tem um bolinho. Hoje é um culto bem informal, se você quiser levantar. E se ainda tiver café, você pode pegar café, pode pegar bolinho, fica à vontade. Nós vamos ter um bate-papo aqui importante, mas bastante informal, tá bom? Irmãos, essa semana eu tive a oportunidade de ter acesso a um material teológico cujo conteúdo não trazia assim nada de novo esteticamente, nem em termos de lições muito profundas devocionais. Mas era um material simples, sem grandes pretensões assim teológicas, acadêmicas. No entanto, a leitura deste material me estimulou a revisitar alguns temas relevantes para a minha vida e para a vida da igreja. Isso acontece comigo em todas as áreas. Quando eu leio algum material, algum texto, eu falo, puxa, eu vou voltar a estudar esse material. Acontece com música também. Às vezes eu ouço uma música no rádio e falo assim, puxa, legal, vou revisitar as minhas playlists antigas para ouvir as músicas antigas. Então, a gente faz isso, às vezes, no nosso dia a dia. Alguns sinais nos levam a buscar conhecer um pouco mais de determinado tema. Isso aconteceu comigo. Essa semana, então, estava preparando, eu ia para outra direção, para outro caminho, mas o Senhor me orientou dessa forma. Então nós vamos falar um pouquinho sobre fé e perseverança. Mas o tema da fé e da perseverança é algo extremamente importante para o campo teológico. E não tem nada a ver com aquilo que nós vamos falar hoje. Nós não vamos entrar no campo teológico da fé e da perseverança. Nós não vamos entrar nos debates sistemáticos da fé e da perseverança. Nós vamos tentar olhar alguns textos bíblicos e entender como a fé e a perseverança se aplicam no nosso dia a dia, na nossa caminhada diária. Então, não pretendo entrar nesses debates e quero apenas propor para vocês que alguns eventos bíblicos nos inspirem a agir de acordo com aquilo que o Senhor nos preparou. Essa semana, nós tivemos também na quarta-feira aqui um estudo de Filipenses apresentado pelo Francisco, e nós falamos sobre o desenvolvimento da salvação, um processo de conhecimento, reverência e continuidade. Em algum momento eu vou citar algumas coisas que nós falamos aqui na quarta-feira. Mas primeiro peço que você abra lá em Gálatas, capítulo de número 1, versos 6 a 9. Gálatas 1, versos 6 a 9. O material que li essa semana que eu citei estava justamente em Gálatas. Eu vou fazer a leitura, irmãos, numa tradução que eu já citei para vocês, chamada NVT, Nova Versão Transformadora. Então a ideia é que você leia na sua Bíblia, mas entenda também este outro lado aqui, essa outra tradução. Diz assim, Paulo escrevendo aos cristãos da Galácia, ou os Gálatas: admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa
daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas ou pelo evangelho, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo, ou o evangelho de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhe anunciamos. Repito o que disse antes: se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Irmãos, a carta de Paulo aos Gálatas, ela tinha talvez seja uma das cartas com o objetivo mais claro. Não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de já fazer um estudo em Gálatas, mas eu me lembro, em 1995, aqui nessa igreja, primeiro ano que eu cheguei aqui, foi proposto que os jovens e os adultos fizessem seminário por extensão, né, que nós fizéssemos algumas matérias. E eu me lembro de um pastor da igreja missionária, amigo do pastor Paulo dessa igreja, que ele veio aqui ministrar uma matéria de seminário. E eu fiz em 1995 a minha primeira matéria de seminário, que foi uma matéria sobre Gálatas. E durante a minha vida, Gálatas esteve presente em muitos dos estudos específicos que eu fiz. Então, eu já vi Gálatas de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo, e ainda tem muita coisa nova para a gente aprender com a carta de Paulo aos Gálatas. Mas uma das coisas que é muito claro ali na carta é o objetivo. Algumas cartas você precisa navegar por mais textos para você entender o propósito de escrita da carta. Então, era muito normal. Então, a gente fala assim, né? A gente tem que fazer uma pequena diferenciação no seguinte aspecto. Como que o pastor escolhe um tema para se pregar? Primeiramente, o objetivo do pastor é, na sua vida devocional, no seu estudo para com Deus, ele encontrar temas relevantes para a vida da igreja. Mas não adianta eu tratar de um tema relevante se às vezes o momento não demandar aquela abordagem. Então, não somente o conhecimento, o conteúdo é importante, aquilo que eu aprendo de Deus, mas também o momento, a circunstância que a igreja está vivendo. Alguns podem pensar o seguinte: o pastor está pregando para mim, ou está pregando para ele. Às vezes isso pode passar na cabeça. Por quê? Porque às vezes é um momento que a igreja precisa ouvir algumas coisas. Então Paulo estava escrevendo aos cristãos da Galácia num momento que era extremamente importante que eles ouvissem aquilo. E por que eu mudei o tema que nós íamos trabalhar hoje? Justamente por isso, porque eu creio que esse seja um tema extremamente importante para todos os momentos da vida da igreja, mas alguns em especial. A carta de Paulo, então, ela tinha o objetivo de combater algumas distorções às boas novas do Evangelho. O propósito principal, e Paulo já no início já lança esse propósito, é o seguinte: nós precisamos retornar aquilo que eu ensinei para vocês. Porque se a gente não notar, gradativamente nós vamos nos afastando, Paulo está dizendo para eles, daquilo que é o fundamento da nossa fé. E aí ele passa os capítulos seguintes, elaborando todo um tratado teológico para justamente relembrar as pessoas daquilo que era importante para a sua caminhada de fé. Em resumo, Paulo anunciou o evangelho aos cristãos da Galácia, e alguns dizem que isso era uma região que tinha várias cidades, mas, de repente, aqueles irmãos que receberam o evangelho, que acolheram a palavra do Senhor, e vivenciaram a experiência da nova vida em Cristo, começaram a permitir que outros ensinamentos, que muitas vezes não são anticristãos aparentemente, adentrassem a vida da igreja e tomasse o evangelho para si, sequestrando o evangelho e moldando o evangelho de acordo com o que lhes era conveniente. O evangelho diz: não há nada que venhamos a fazer para que nós nos acheguemos a Deus. Não há nada, né? A salvação foi obra exclusiva de Cristo. Mas o que aconteceu? Aqueles irmãos começaram: olha, não, a salvação é obra de Jesus, mas a gente deveria fazer determinadas coisas. Paulo diz assim no decorrer da carta: vocês santificam, vocês ainda voltam àqueles rudimentos fracos, santificando dias, meses e anos. Paulo diz assim: eu temo que o meu trabalho entre vós tenha sido em vão.
Para o Senhor os dias são iguais. A graça tira o enfoque do visível e passa para o coração. De nada adiantaria eles santificarem um dia da semana, um mês do ano, um ano dos seus 7 ou 10 anos. Não adiantaria nada se o coração deles não fosse de fato tomado pelo Espírito Santo de Deus e moldado à imagem e semelhança de Jesus. Santificar um dia era um ato da lei judaica que já não mais tinha valor para o contexto da graça. Mas um grupo de pessoas procurava ministrar um evangelho que se misturava com a lei. Eles diziam: Cristo é o Messias, ok, mas nós precisamos continuar guardando o sábado. Então, eles começavam a inserir ou reinserir conceitos da religiosidade judaica na época da graça. A circuncisão, né? A circuncisão nada mais era do que uma cirurgia que simbolizava a antiga aliança, que então, de alguma forma, marcava o homem, principalmente o homem judeu, aos 8 dias de vida. E aí, com o passar dos anos, da história, a história mostra que existia uma prática de que pessoas, mesmo não sendo judias de nascimento, ao se converterem ao judaísmo, era necessário que se circuncidassem. É como se fosse uma cirurgia de fimose, a grosso modo. Mas, basicamente, era uma imposição da lei num período de graça. E aí, essa obrigatoriedade com a obra de Cristo, ela tinha caído. Não era necessário mais. Inclusive, a Bíblia, desde o Antigo Testamento, já trabalhava a ideia de que a circuncisão, o ato da marca da aliança com Deus, deveria ser no coração. A circuncisão do coração, ou seja, a transformação do nosso interior. Por quê? Porque o externo de nada valia se o coração não fosse do Senhor. Então, Paulo ele se depara com uma situação em que há um retorno à busca por se exigir a circuncisão. Essas e outras práticas tornaram-se desnecessárias no período da graça, que é inaugurado pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Toda a lei se cumpre em Jesus. Então veja só, pode passar, Júlia. O Evangelho é a mensagem de esperança e liberdade. Ele corresponde então à verdade. Contexto de Gálatas. Os cristãos, eles são seguidores da verdade, aqueles que entenderam e aceitaram o Evangelho e são seguidores da verdade. Este grupo de pessoas que tenta inserir ou reinserir conceitos da lei, eles são chamados de judaizantes. São homens e mulheres que contaminam a verdade. Eram aqueles que não se contentavam com o Evangelho. Eles não aceitavam o Evangelho integralmente. Eles achavam que talvez o Evangelho fosse até bom, mas era necessário que alguma outra coisa fosse inserida. E aí Paulo fala muito sobre o outro Evangelho. É algo que se parece, mas não é a mensagem de Jesus. É uma outra verdade. E uma outra verdade é uma mentira. Então, esse é o contexto em que Paulo está escrevendo. Qual é o alerta que ele faz, Júlia? Pode passar. Então, o alerta é o seguinte: o cristão pode se deixar levar por outro evangelho, isto é, pela mentira. Pode, não no sentido de poder, mas no sentido de consequência. Pode acontecer na vida dos cristãos que andam nos caminhos do Senhor, que se desviem para um outro evangelho. E aqui nós não estamos falando se perde salvação ou não perde salvação. Nós estamos falando que é possível que nós nos deixemos levar por ensinamentos que não correspondem com a verdade. E é esse alerta que Paulo está fazendo, tanto para os cristãos da época quanto para nós. E o desafio que ele faz: permaneçam na verdade, não se desviem da verdade, rejeitem a mentira. O alerta e o desafio do texto ecoam, irmãos, na história da igreja. Então, quando você ouve isso aqui, o que eu vou dizer para você, às vezes eu vou dar uma cutucada um pouco forte em algumas questões. E talvez isso machuque algumas pessoas, mas não é um machucado para ferir, é um machucado para alertar. Ok? Então, o alerta e o desafio do texto ecoam na história da humanidade, porque a falta de perseverança na verdade é o grande drama daqueles que se dizem cristãos.
por não se contentarem com a mensagem da cruz, ou por não valorizarem a mensagem da cruz, seguem um outro evangelho. Só que nós não vamos falar aqui simplesmente do mesmo tema que Paulo trabalhou. O evangelho corresponde à verdade e ele não muda. Os cristãos são seguidores da verdade. As duas perguntas que ficam, Júlia, pode passar para mim, são as seguintes: como agem os judaizantes hoje? Como contaminam a verdade? Eu usei a expressão judaizantes, mas como agem aquelas pessoas que de alguma forma distorcem o evangelho? Irmãos, isso é extremamente importante. Talvez esse seja o grande alerta para nós nos dias atuais. Eu vou tocar num tema e depois vocês não usem esse tema como crítica, mas é como alerta. Alerta. Quando um cristão vê assim, numa placa, igreja de Satanás. Alguém aqui vai entrar na igreja de Satanás ou não? Não, certo? Quando você vai assim, por exemplo, livraria evangélica, você vai entrar? Pode entrar? Pode. Pode comprar qualquer coisa? Sabe por quê? Porque ali existe um comércio que vende produtos de vários segmentos. Ah, mas não é evangélico? Mas o que é evangélico? O que é evangélico? Então, se vende ali, o Antônio estava falando hoje de manhã no estudo, né? Às vezes a gente estava falando justamente sobre como que às vezes a gente reage com as pessoas que não são cristãs. E às vezes a gente quer tanto colocar o evangelho na cabeça das pessoas que a gente os agride. Já parou para perceber? No nosso país hoje, os evangélicos eles são tidos como pessoas insuportáveis, que querem impor a sua verdade às pessoas. E ao impor, nós estamos incorrendo num erro terrível. Por quê? Porque quem convence é o Espírito Santo de Deus, não somos nós. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque nem tudo que tem nome de cristão ou evangélico segue o evangelho. O problema, irmãos, está no fato de que muitas coisas nos são apresentadas como sendo a verdade. Quantas pessoas aqui já não passaram por comunidades, ouviram pastores, leram livros e de repente, depois de 20, 30, 40 anos de vida cristã, fala assim: caramba, será que aquilo que eu fazia estava certo? Quantas pessoas já não fizeram isso, irmãos? E eu não estou dizendo que aqui está a verdade, pelo contrário, não estou falando isso. A ideia não é fazer comparação entre nós e eles, mas é só voltar os olhos para as Escrituras. Essa semana saiu uma notícia da morte de 10 turistas americanos em Punta Cana, na República Dominicana. E uma das suspeitas seria o envenenamento por metanol. Como que eles se envenenaram por metanol? Muito provavelmente, a entrevista diz que o metanol é um composto usado, naquele caso, na fabricação de bebidas alcoólicas falsificadas. Então, é muito comum, a gente tem relatos, inclusive na nossa região, vodka em especial, pinga, coisas do tipo, são falsificados. Então, ao invés de usarem o produto puro, eles falsificam os rótulos, falsificam a bebida e ao invés de usar os compostos que ela realmente deve ter, eles usam alguns componentes similares como o metanol. E aí isso foi consumido provavelmente nos quartos de hotel, dentro dos próprios hotéis. Então, por que essa notícia me chamou a atenção? Pensa comigo, você vai para um lugar e você acredita que onde você está hospedado, a pessoa vai comprar um produto de qualidade, e a pessoa que talvez comprou aquele produto naquele hotel também acha que seja de qualidade, mas aquele produto foi falsificado, e aquele produto trouxe morte para pelo menos 10 turistas nessas últimas semanas. Então a pergunta que eu faço para você é o seguinte: será que isso não é exatamente o que acontece quando nós ouvimos verdades que nós acreditamos que seja verdade, nós damos crédito àquilo, e aquilo vai entrando na nossa mente como algo que vai distorcendo e corroendo a pureza do evangelho? Aí quando você chega para a pessoa e fala o seguinte: eu fui numa igreja que o pastor prega de calça jeans, onde já se viu isso?
Primeiro, onde estão as calças no Evangelho? Onde estão as legislações da moda no Evangelho? Mas nós aprendemos. E tanto aprendemos que muitas pessoas ainda hoje, quando se convertem, elas gostam de colocar terno. Sabe por quê? Porque o terno dá a ideia para ela de que ela está mais santa naquele momento, mas ela não está necessariamente mais santa. Porque o que não é o exterior que o Senhor se preocupa, não é a circuncisão da carne, mas é a circuncisão do coração. Quando nós estamos num lugar aparentemente seguro, nós consumimos os produtos sem grande desconfiança, apesar de não sabermos como é feito. Eu me lembro de uma viagem que nós fizemos, eu e Viviane, e dizem que a mulher tem um sexto sentido, né? E às vezes acontece o oposto, né? Às vezes acontece que o homem tem esse sexto sentido. No último dia de viagem, a gente ia jantar, eu falei assim, era tarde, eu falei, eu não vou comer nada no hotel. Eu falei, não vou comer nada. Aí a Viviane foi e comeu. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Porque o dia seguinte era o dia de pegarmos o avião e voltarmos, e começou aquela sessão, chama o Hugo, chama o Juca, chama todo mundo, né? E voltou no avião do meu lado, enchendo todos os saquinhos, né? De todos os saquinhos possíveis, e assim, ó, passando mal e tal, né? Por quê? Porque a gente está no lugar e a gente acredita que aquilo ali está perfeito. Quando você vai num self-service, você não acredita que está perfeito? Eu, por exemplo, eu sou uma das pessoas que não como verdura e nem legume em self-service. Nada que não tenha passado no fogo eu como em self-service. Eu sou assim. Sabe por quê? Porque eu morro de medo de passar mal. Eu morro de medo de passar mal. Então, eu não... O que é? Você tá... Aqueles bigatinhos, né? Pegar aqueles bigatinhos, né? Então, gente, se a gente pegar esse exemplo e trazer para o Evangelho, irmãos, grande parte das pessoas imagina que ao entrar numa igreja evangélica estão seguros e que tudo aquilo que for transmitido é a verdade. Eu quero dizer para você que você desconfie, a começar de mim. Desconfie. Olhe nas Escrituras, interprete as Escrituras. Um exemplo simples. Quando algumas pessoas dizem que todos os cristãos devem manifestar determinado dom espiritual, e virou moda no século XX que todas as pessoas eram obrigadas, que a forma bíblica de receber o Espírito Santo era manifestar determinado dom. Mas se esquece que os dons são muitos, e quem distribui é o Espírito Santo. Romanos 8,9 diz que ninguém que seja de Cristo não tem o Espírito Santo, porque aquele que é de Cristo tem o Espírito. E aí, aquilo foi se propagando, e muitas pessoas, e eu sei de pessoas aqui inclusive, que se sentiam culpadas. Falaram, mas eu acho que eu não tenho o Espírito Santo. Irmãos, como dissociar as três pessoas da Trindade? Deus é uno, Ele é trino, mas Ele é um Deus só. Não dá para você receber Deus e não recebê-lo por completo. A gente tem que olhar a Bíblia de fato como ela é. Sabe por quê? Porque a gente ouve de terceiros. A gente ouve de terceiros. Outro exemplo, quando as pessoas pregam que quando nós estamos com Cristo, todas as coisas irão prosperar na nossa vida. Isso é verdade para quem se converteu? Depende. Depende do que você entende como prosperidade. Se o conceito de prosperidade que você tem é crescer espiritualmente em Cristo e ganhar força e capacidade para superar todos os momentos, sejam bons ou ruins, então sim, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós prosperamos espiritualmente. Mas se isso está condicionado à questão financeira, material, isso não é a verdade. É com esse tipo de ensinamento, irmãos, que nós nos deparamos no mundo de hoje, nas redes sociais, nos livros, nas igrejas. Outro exemplo, existem pregadores que dizem que crente não pode fazer nada, nem ouvir uma música que não seja cristã. E eu vou dizer uma coisa para vocês, quando você consome uma música que não é cristã, você já tem um pé atrás para fazer o seguinte, será que ela é boa? Mas tem muita gente que ouve música cristã e não tem esse pé atrás, porque tem muita música cristã pior do que música secular. Sabe por quê? Porque está dizendo que é de Deus, ensinando uma outra coisa. Então, a gente tem que ficar atento com essa realidade. Então, a pergunta seguinte a pergunta a seguir é: o que é
e como então perseverar na fé. Então, na quarta-feira, como eu citei para vocês, nós tivemos um bom estudo aqui dirigido pelo Francisco. Alguns irmãos participaram, contribuíram com uma boa visão sobre o tema do desenvolvimento da salvação. E nós vivemos um tempo em que a igreja está contaminada por vários vírus, né, de sucesso. O Antônio falou hoje pela manhã também sobre a necessidade que o Senhor busca discípulos não de fama, mas que estejam dispostos a servi-lo, né? Então, o que acontece? De nada adianta, irmãos, fazermos diversas atividades. Na nossa igreja, por exemplo, inclusive foi uma das falas do Henrique, para atrair pessoas. Porque, veja só, quando você propõe uma atividade que atrai as pessoas, na próxima semana você tem que fazer uma outra atividade que atraia de outra forma. Qual é o risco? O risco é nós acharmos que nós estamos aqui como igreja para atrair as pessoas. Nós estamos aqui como igreja para sermos igreja, para pregarmos a verdade e permitirmos que o Espírito Santo atraia e convença as pessoas. Termos uma vida de devoção pessoal. Nós vimos que desenvolvimento da salvação passa por uma vida de devoção pessoal, de oração, de estudo da palavra, de nos reunirmos como igreja para aprendermos, adorarmos, servirmos e aplicarmos o ensinamento recebido. Simples assim. O que nós chamamos de perseverança na fé, nada mais é na prática do que nós repetirmos aquilo que nós fazemos todos os dias, que a Bíblia nos ensina. E a gente falou hoje de manhã de um exemplo simples. Qual que é a dificuldade para nós homens, para muitos de nós homens, e para alguns dos jovens? E as mães aqui presentes, por favor, me corrijam se eu estiver errado. Mas qual a dificuldade para nós homens e para os jovens? É entendermos que depois que lavou a louça no dia anterior, no dia seguinte vai ter louça de novo. E depois no outro dia vai ter louça de novo. E depois vai ter louça de novo. Sabe por quê? Porque nós homens e os jovens, homens, meninos e meninas, eles pensam assim: não, mamãe, mas eu lavei louça ontem. Ok, você não comeu ontem? Comeu. E hoje? E amanhã? E depois de amanhã? Gente, eu tenho a impressão que a incidência de depressão na vida da mulher está pautada muito por conta das atividades domésticas. Não só pela constituição física. Gente, quem já teve a rotina que as mulheres têm, e eu digo no geral, hoje em dia os homens têm assumido muito essas funções também, e graças a Deus por isso. Mas nós precisamos entender que não é porque nós lavamos louça ontem, que amanhã nós não vamos lavar de novo. Não é porque nós tiramos o lixo ontem, que daqui 2 dias não tem que tirar de novo. Não é porque nós tiramos pó ontem, que daqui 7 meses nós não temos que tirar de novo, né? Para nós homens funcionaria dessa forma. E aí a grande questão é o seguinte: sabe como que funciona? Sabe o que é perseverar na fé? No exemplo das nossas mulheres, é todos os dias levantar e ter no coração a responsabilidade de ler as Escrituras, de falar com Deus, de nos reunirmos como igreja e de aplicarmos aquilo que aprendemos. Perseverança é fazer frequentemente os princípios básicos da fé, é exercer durante a nossa caminhada aquilo que nós já fizemos ontem, com prazer. Sabe por quê? Talvez lavar a louça não seja um grande prazer. Talvez não seja um grande prazer. Mas estar na presença de Deus, falar com Deus, adorá-lo e aprender dele, deve ser um grande prazer para todos nós. Olha o que diz lá Filipenses, o texto que nós estudamos, diz assim, trabalhem com afinco a sua salvação, ou desenvolvam a vossa salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, olha só, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Então veja só, diferentemente do que acontece na nossa rotina de casa, Deus é que nos capacita, Deus é que coloca em nós o desejo e o poder de realizarmos essas tarefas de desenvolvimento da salvação. Perseverar na fé é viver todos os dias cientes de que nós temos que conhecer mais dele, buscar mais ele, né? Em todos os momentos. Perseverar tem a ver com continuar fazendo as coisas corretas, mesmo que elas não tragam resultados imediatos. E aí está o grande defeito dos judaizantes modernos. É tentar inserir no evangelho um componente de satisfação e prazer que na verdade não precisaria existir.
aquele componente de que assim, não, eu preciso dar um gás nessa igreja aqui, eu vou fazer alguma coisa que vai mudar a realidade dela. Irmãos, quem faz é Deus. Lá em Atos capítulo 2, o que as pessoas estavam fazendo? Se reunindo, louvando a Deus, tendo um tempo de comunhão, servindo uns aos outros, partindo o pão. É assim que eles estavam fazendo. Só que a gente não se contenta mais com as coisas simples. E isso contamina o evangelho. Nós precisamos fazer as coisas simples. Hoje de manhã, estávamos aqui, eu, Antônio Goretti, a Irene e o Bruno, né? Estávamos ali em 5. Quando eu cheguei, estava só o Antônio Goretti e a Irene. Mas, irmãos, por mais que nós estivéssemos em 5 aqui, nós aprendemos muito. Foi muito legal. O tempo de comunhão foi muito bom. Na quarta-feira nós estávamos aqui, acho que uns 8 aproximadamente, né, Francisco? Foi um tempo muito bom. Coisas simples, mas necessárias para que a gente persevere na fé. Isso é perseverar. Nada mais é necessário, irmãos, se nós fizermos bem feito as boas coisas. Nada mais é necessário se fizermos bem feito as coisas boas. Mas você usou o texto de Gálatas simplesmente como pretexto? Irmãos, 3 coisas eu extraio de Gálatas e não somente daquele texto. Primeira delas, para a gente perseverar na fé, irmãos, nós precisamos redescobrir o poder do evangelho. Presta atenção, não é por mim, não é por você. Nós precisamos redescobrir o poder do evangelho. E fazendo uma comparação do mesmo autor de Gálatas, Romanos, ele diz assim, Paulo diz, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, nós precisamos redescobrir o poder do evangelho. Nós precisamos redescobrir o poder da palavra de Deus que muda o coração das pessoas e não são as nossas estratégias. Nós podemos usar as nossas estratégias, nós podemos usar a nossa criatividade, mas a primeira coisa que nós temos que fazer é voltar a acreditar no poder do evangelho. Não é por mim. Quando as pessoas quando Paulo diz que elas passaram lá em Gálatas, passaram rapidamente de um evangelho para outro evangelho, é porque elas não acreditavam mais no poder do evangelho. Eles acreditavam que era necessário fazer alguma coisa. Dentro desse contexto, eram 3 coisas. A segunda coisa é, dentro da mesma realidade, pode voltar um pouquinho. Acho que eu pulei, não sei porque eu devo ter excluído uma das telas aí, mas pode deixar aí mesmo. Eu falo sobre redescobrir a suficiência da graça de Cristo. Se não é por mim, logo é somente por Jesus. Efésios 2, 8, 9 diz, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Quando nós redescobrimos o poder do evangelho, nós redescobrimos a suficiência da graça. Não precisamos fazer mais nada, porque a graça nos é suficiente. E a terceira coisa, pode passar agora, reconheça a existência de falsos evangelhos. Então, a gente tem que primeiro reconhecer, Paulo está dizendo o seguinte, reconheça o poder do evangelho, reconheça a suficiência de Cristo e reconheça que existem outros evangelhos, falsos evangelhos, e contra eles nós temos que estar atentos e vigilantes. Às vezes, não nos atentamos para o perigo, por isso nós podemos cair na mentira. A mentira, irmãos, ela tenta nos pegar de várias formas. E é somente pelo conhecimento do Evangelho, das Escrituras, que nós temos força para resistir. Vou dar 3 formas que os falsos evangelhos nos pegam. Pode passar. A primeira delas é pela razão. Gálatas 3, 1 a 3 diz assim, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Paulo está usando a razão conectada à espiritualidade para mostrar que eles foram desconstruídos no raciocínio lógico deles. Eles foram desconstruídos. Vocês não viram como Cristo foi exposto? Gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Paulo usa
argumentos lógicos, porque eles tinham sido contaminados por uma lógica irreal. É mais ou menos assim, ó. O que a razão pega muitas vezes é o seguinte: porque não há nenhuma religião, irmãos, que apresente a graça e o amor de Jesus. Nenhuma. Você pode ir para o espiritismo, para o budismo, para o islamismo. Não há em nenhuma das religiões o conceito da graça. O conceito de que você não precisa fazer nada. Está tudo feito pelo sangue precioso de Jesus. Em todas as religiões, você precisa fazer alguma coisa. Então, quando você fala o seguinte, entenda, aceite a graça de Deus, deixa que o Senhor trabalhe no seu coração. A pessoa fala assim, não, mas eu não tenho que nem fazer alguma coisinha, um sacrifíciozinho, frequentar 7 dias por semana a igreja, fazer isso, fazer aquilo. A gente sempre está achando que é pelos nossos méritos. E o uso da razão, muitas vezes, deturpado, nos pega numa mentira. Então vamos lá, segunda forma, pela emoção. Jeremias 17:9 diz assim, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então veja só, nós vivemos também num tempo em que há duas formas erradas de se lidar com a emoção. Primeiro é torná-la a base do nosso relacionamento com Deus. A gente falou hoje pela manhã, né? As pessoas precisam sentir. Eu tenho que sentir Deus, eu tenho que sentir Deus. Aí sai da igreja e não sente mais. Aí na semana seguinte fala, o pastor não foi tão bem, então eu não senti Deus. Então parece que elas têm que sentir Deus, sentir. O evangelho não é simplesmente sentimento. O outro lado também é ruim, quando nós desprezamos as emoções. Deus nos deu as emoções, para que nós desfrutemos dela positivamente. Então desprezar as emoções ou fazer delas a nossa base é um erro, porque o coração é enganoso. O evangelho ele precisa ser apresentado na sua plenitude, e nós vamos entendê-lo e vivenciar a nossa experiência com ele de uma maneira sensata. Só que os falsos evangelhos nos pegam ou pela razão, ou pela emoção, e terceira coisa, pela falácia do prazer e da liberdade. Romanos 6 diz assim, ó, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A década de 90, ela foi marcada no nosso país pela explosão de movimentos evangélicos, principalmente musicais e de algumas igrejas, que adotaram novas práticas de um gnosticismo, e até de um gnosticismo docético, e aí essa parte teológica a gente não vai entrar hoje, mas que começou-se a pregar muito de que não importava aquilo que você fizesse com o seu corpo, desde que a sua alma fosse pura, desde que o seu coração fosse puro. E aí nós vimos movimentos de jogadores, artistas, que começaram a aceitar o evangelho. Mas qual evangelho que eles aceitaram? Foi o evangelho puro da santidade? Ou foi o evangelho contaminado pelo vírus, pela falácia da liberdade e do prazer? Era muito comum, eu lembro de uma pessoa que ia numa dessas igrejas, famosa, e depois ela apresentava um programa erótico na televisão. Então ela ia na igreja no domingo, e depois de segunda a terça-feira apresentava programas eróticos. Aí tem uma outra, famosa pelo piripiripiri aí, que ela ia na igreja e depois fazia filmes pornográficos. Por quê? Porque era um outro evangelho. Era um evangelho contaminado pela falácia de que não importa o que você faz com o seu corpo, importa a sua alma, o seu coração. Inclusive, muito provavelmente elas se achavam pessoas muito puras na alma, mas não puras na prática do corpo. Só que o evangelho, ele é o evangelho da santidade. Qual a contaminação que existe hoje em dia? Mais. Por aí vai, né? Para a gente refletir, partindo agora para a finalização, Paulo disse que os cristãos da Galácia estavam passando rapidamente da verdade do evangelho para um outro evangelho falso. E o falso evangelho, ele pode ser legalista, exigir práticas legais assim, né?
você precisa fazer, pode ser corrupto. Muita gente, a gente vê hoje em dia, e o Antônio deu um exemplo hoje de manhã, de pessoas que se dizem cristãos, mas as suas práticas demonstram uma atitude totalmente contrária ao Evangelho de Jesus. Pode ser o Evangelho libertino, que cai na falácia do prazer. E mesmo assim, irmãos, ser um Evangelho que é apresentado por ícones da sociedade, jogadores de futebol, e que vão em vários lugares, escrito aqui 100% Jesus, na testa. E menos 100% na prática. Se Cristo não for apresentado, irmãos, como único caminho, se a verdade não nos constranger a mudar de vida, se não nos capacitar a sermos pessoas mais humildes, mais parecidas com Cristo, se não tirar de nós os méritos e transportá-los apenas para Jesus, é um falso evangelho. Se não nos atentarmos aos riscos do orgulho, se acharmos que somos maduros o suficiente, de que somos capazes de resistir fora do corpo de Cristo, nós estaremos a um passo do esfriamento e do desvio para um outro tipo de evangelho. E quando eu disse para vocês que eu ia falar algumas coisas que poderiam machucar, eu não estou falando para ferir, mas eu estou falando como um alerta. Eu já disse há 2 semanas uma outra situação. Hoje eu gostaria de falar para alguns dos nossos ministérios, em especial para o nosso Ministério de Jovens, que começou o ano numa corrida fantástica. E eu já estou há algumas semanas muito preocupado com o destino, onde vocês vão chegar no final desse ano. Se vocês não se reunirem todas as semanas, se vocês não estiverem juntos, eu temo que no final do ano vocês não tenham mais aquele belo ministério que vocês tinham. O pastor Marcelo não sabe que eu estou falando isso, tá? Ele pode até ficar chateado comigo, mas eu estou muito preocupado com o andamento das coisas. Sabe por quê? Porque até nós, que nos julgamos maduros, nós começamos a corrida, e no meio do caminho, nós vamos ouvindo o encantamento da sereia, da vida. Nós vamos ouvindo isso, nós vamos ouvindo aquilo, nós vamos ouvindo isso, e aí a gente vai levando em conta algumas coisas que não são necessárias, e o evangelho vai ficando para trás. Então, isso não se aplica só para o ministério de jovens, isso se aplica para nós como cristãos. O esfriamento, ele acontece muito mais rapidamente, vertiginosamente mais rápido do que o aquecimento. O crescimento na fé é um trabalho duro, difícil. Quer um exemplo simples? Quando você planta uma árvore, você tem que ver meses, anos passarem para que ela seja grande e frutifique. Mas basta uma motosserra e 1 minuto para que ela caia. Na nossa vida de fé, nós achamos que nós estamos produzindo muito, mas basta algumas atitudes erradas e a nossa fé não é mais uma fé perseverante. A base teórica do que nós vimos: redescubra o poder do evangelho. Não é por mim, não é por você. Segunda coisa, redescubra a suficiência da graça de Cristo. É somente por Jesus. Se você ler Gálatas, ele vai falar justamente sobre isso. E terceiro, reconheça a existência de falsos evangelhos. É necessário estarmos atentos contra esses falsos evangelhos. E aí, na prática, pode passar? Mantenha uma vida devocional de estudo e oração. É simples assim. Se você quer perseverar na fé, mantenha uma vida devocional de estudo e oração diários. Priorize a vida comunitária. Porque é na vida comunitária que nós somos corrigidos, nós adoramos a Deus e servimos uns aos outros. Irmãos, o que nós temos de bom aqui na nossa comunidade, em relação ao trabalho com adolescentes e jovens, é que é um trabalho constante.
Sabe o que está acontecendo em 90% das igrejas aí fora? O trabalho de jovens e adolescentes acontece uma vez ao mês. Sabe o que isso proporciona para os nossos adolescentes e jovens? A oportunidade de desfrutar do mundo. E em algum momento, este mundo contamina. E a partir do momento que contaminar, o jovem para de produzir frutos. E eu não estou dizendo que eles não devem conhecer as coisas. Pelo contrário, eu sou favorável a uma vida social aberta. Mas eu não sou favorável a uma vida cristã esporádica. Nós precisamos revelar Cristo em todos os momentos. Só que talvez a culpa nem sempre é dos nossos jovens. Muito provavelmente, nós como líderes mais velhos, somos um péssimo referencial para eles. Talvez, se a unidade dos nossos jovens mais velhos, dos líderes dos nossos ministérios, fosse de fato uma unidade verdadeira, um compromisso verdadeiro, eu tenho a impressão que nós não teríamos vergonha de chegarmos diante de Deus. Porque naquele dia, muitos que hoje acham que fazem um ótimo trabalho, vão ouvir do Senhor o seguinte: quanto relaxo. E isso me deixa muito triste, irmãos. Estou magoadíssimo com algumas coisas que eu tenho visto. É muito relaxo com a obra do Senhor. Nós precisamos priorizar a vida comunitária. Nós precisamos manter uma vida devocional de estudo e oração. E por fim, nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Irmãos, isso é perseverar na fé. É levantar cedo, como uma pessoa que levanta cedo, trabalha, faz as atividades de casa, faz as atividades do trabalho, volta para casa. A vida cristã da mesma forma. Todos os dias, dedique-se ao Senhor, aplique aquilo que você aprendeu e não deixe de estar na sua comunidade. Ela é fundamental para o seu crescimento como cristão. Gálatas 6, então, último slide, diz assim, aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com os seus mestres todas as coisas boas. Não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Pai, nós te louvamos e agradecemos por este momento aqui, Pai. Obrigado pelo privilégio que temos de ouvirmos a Tua palavra, de ouvirmos, Senhor, as Escrituras tocarem em pontos nevrálgicos, Senhor, da nossa fé, da nossa vida cristã. Pai, eu peço do fundo do meu coração que desperte a nossa liderança, as nossas famílias, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Pai, desperta-nos para uma nova vida, uma nova história. Dá-nos, ó Pai, a capacitação, o poder e o desejo para resistirmos no dia mau, resistirmos às sutilezas do falso evangelho e nos apegarmos à verdade que muda, que transforma. Pai, esteja conosco e que esta palavra que o Senhor nos traz hoje possa estar vívida no nosso coração, na segunda-feira, na terça, na quarta, para que possamos ser cristãos autênticos hoje e sempre. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.